Olá, queridos alunos do 10º período do curso de Direito da Faculdade de São Lourenço. Neste pequeno vídeo lição, teremos a tratativa do disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Disposto esse que traz para nós uma importante ferramenta em defesa dos direitos do consumidor. Ao falarmos daquilo que o artigo 28 traz como comando jurídico, que é a desconsideração da personalidade jurídica, temos que ter em mente que, como foi falado nos primeiros dias de aula, que a defesa do consumidor, primeiramente, precisa colocar ele num patamar de igualdade, num patamar de equivalência em relação ao fornecedor, para que a relação seja igualada, seja igualitária, né? Então, quando o legislador, no artigo 28, coloca que o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica, quando esta personalidade jurídica estiver afetando a relação de consumo em detrimento do consumidor, e que isto provoque um excesso de poder. Ou seja, este artigo 28, na realidade, ele coloca da seguinte forma: a personalidade jurídica ela deve ser desconsiderada quando há uma infração da lei, ou um fato ou um ato ilícito que, em função de toda a estrutura da personalidade jurídica, torne desequilibrada a relação de consumo. Ou seja, havendo essas características, é necessário para o consumidor que ele esteja devidamente resguardado. E a melhor forma do consumidor estar resguardado é não haver esta diferenciação entre ele e seu fornecedor. Portanto, quando ocorre a falência, a insolvência, o encerramento ou a inatividade da pessoa jurídica, que são provocados por má administração, isso também se enquadra na desconsideração da personalidade jurídica. Prezados alunos, assim como o artigo 6º traz os direitos básicos do consumidor, o artigo 28 ele traz em si e em seus parágrafos as ferramentas necessárias para que a relação de consumo seja devidamente equilibrada, fazendo com que, ao se requerer diante do Poder Judiciário, a personalidade jurídica do fornecedor venha a ser desconstituída, tornando então esta relação mais equilibrada. Isso tanto ocorre que o parágrafo 4º deste artigo 28 coloca que as sociedades coligadas só responderão por culpa. Então há uma desconsideração da personalidade jurídica, mas quando mais de uma sociedade está coligada com outra, ela responderá por culpa, Bem, a partir desse instante, entendemos que o artigo 28 não fala de uma mera personalidade jurídica, fala da personalidade jurídica em toda a sua complexidade. Correto? Então, a cada ponto que uma personalidade jurídica tornou desequilibrada a relação de consumo, neste ponto, efetivamente, então passamos a entender que o consumidor vai requerer ao judiciário que seja equilibrada esta relação de consumo através dessa desconsideração. Portanto, a partir do momento em que as personalidades jurídicas dos fornecedores só serão desconsideradas no momento em que isto tornou a relação de consumo desigual, também devemos entender por outro lado. Se eventualmente algum de vocês estiver advogando futuramente para uma empresa, deverão utilizar de forma reversa o mesmo disposto do artigo 28,
dizendo que a relação de consumo não foi afetada, por isso a personalidade jurídica deve de ser mantida. Correto, pessoal? Então este é um vídeo lição trazendo um lembrete a respeito da desconsideração da personalidade jurídica. Até o próximo vídeo lição.